Se você tem sua Bíblia nessa noite, por favor, abra comigo no livro de Apocalipse. Jesus fala aqui no capítulo 3, versículo 12. O mestre diz: farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus. Quero que você note a terminologia. Ele está falando para o vencedor, seja quem essa pessoa for, aonde quer que ele esteja. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Eu quero, com a ajuda do Espírito Santo, falar a respeito disso que o mestre mencionou. Colunas no santuário de Deus. Esse é o meu tópico e é o que eu quero ser. É o que você deve querer ser. Esse é o segredo da vida. É o segredo da plenitude, mentalmente, psicologicamente, materialmente, acima de tudo, espiritualmente. Ser uma coluna no santuário de Deus. Eu espero e oro nessa noite que nesta mensagem Deus me ajude a explicar rapidamente o plano da salvação e o poderoso enchimento do Espírito Santo. Vamos orar depois do culto para crentes que sejam batizados no Espírito Santo. E o Espírito Santo é a dinamite de Deus. Sem ele, uma igreja não tem vida. Sem ele, uma vida não tem vida, porque no Espírito Santo está toda a essência da vida. No Logos está seu poder e no seu Espírito está a vida dele. Agora, Jesus disse que eu farei do vencedor. Ele disse a mesma coisa para aqueles que ele chamou para ser discípulos. Ali nas margens do conhecido mar da Galileia, e o mais famoso mar que o mundo pode conhecer. Ele chamou Mateus, Pedro, Tiago, João, André: sigam-me e farei de vós pescadores de homens. Agora, enquanto ele aparece mais uma vez para João, ele usa a mesma terminologia. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus. Agora, quando ele fala que farei, assim como falou com os discípulos há tanto tempo atrás e depois só para João, ele não queria dizer que ia forçar, que ele iria coagir, que ele levaria o homem a uma posição onde não tinha alternativa ou escolha. Mas o termo no grego quer dizer que ele ia esculpir, ele ia moldar, ele iria adornar, ia demorar. Não é algo da noite para o dia. Mas como ele disse, farei colunas, vou fazer uma escultura de você, eu vou te adornar, e eventualmente você vai se tornar um pescador de homem. Ele disse aqui: se você vencer, farei de você, vou moldar você, adornar você, e eventualmente você vai se tornar uma coluna no santuário do meu Deus. Ele quer nos transformar até que tenhamos a imagem dele. Uma das grandes razões que Deus nos salva, a razão pela qual Ele nos salva, é para que nós possamos nos tornar um tabernáculo de Deus, para que Ele flua através de nós, para que Ele habite em nós.
e pouco a pouco nos transformar na sua imagem. Quer que venhamos a agir como Ele, ser como Ele, fluir como Ele, fazer tudo como Ele faz. Essa é a razão e o propósito da salvação. Agora, de que coluna Jesus estava falando? Ele usou o termo ali, farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus. De que coluna ele estava falando? Podemos até dizer que ele estava apenas falando de qualquer coluna, mas eu acho que não. Acredito que ele tinha uma coluna específica em mente. Quando você volta ao Antigo Testamento, naturalmente as colunas que são mencionadas com destaque são as colunas que estavam na frente do Templo de Salomão. A primeira habitação de Deus nessa terra, fora o tabernáculo, naquela tenda no deserto. Agora nós somos seu tabernáculo, nós somos a sua habitação. E eu creio que Jesus tinha essas colunas em mente quando fez essa declaração, porque essas duas colunas que estiveram na frente do Templo de Salomão tinham um significado tremendo, e nessa noite eu espero, com a ajuda de Deus, trazer a você esse significado em 1982, tá bom? Vamos voltar até Davi. Acredito que de todos os gigantes da Bíblia, no Antigo Testamento, Davi, para mim, de alguma forma, tem uma afinidade ali com ele que talvez eu não tenha por todos os outros, e isso é até difícil de dizer. Mas de alguma forma, Davi toca o meu coração, assim como sei que toca o seu. Quando ele se tornou rei de Israel, Israel estava para ser a nação pela qual o plano de redenção de Deus viria, e o Messias viria através deles. E quase que imediatamente depois de se tornar um rei, a Bíblia nos diz em 1 Crônicas, capítulo 18, que Davi invadiu a terra de Zoba. Ficava no nordeste de Israel, perto do rio Eufrates, e era governado por um rei edônio chamado Hadadezer. Não é só o nome, porque o nome Haddad é um título como César, ou Nabucodonosor, ou Belshazzar, ou um desses nomes pagãos que tinham o nome do Deus deles, da deidade deles, na frente do seu nome. Haddad queria dizer meu ajudador, e quando você vai no grego, quer dizer meu ajudador demoníaco. Ou seja, esse rei pagão, Hadadezer, era ajudado por espíritos demoníacos, recebia uma ajuda de espíritos demoníacos, e o povo dele era governado, estava preso por espíritos demoníacos. Algumas semanas atrás eu estava no Líbano, e lá no sul do Líbano me falaram, um dos embaixadores israelita que estava conosco, ele me falou a respeito de um homem, o nome de um homem que governava aquela parte do Líbano, e ele tinha basicamente o mesmo nome que eu dei a você hoje. E eu fiquei parado ali pensando, maravilhado na minha mente, né, com esses pagãos, esses nomes demoníacos que vêm assim desde 3.000 anos atrás até os dias de hoje. Agora Davi, um tipo de Jesus Cristo, invadiu essa terra de Zobá, e ele venceu esse rei pagão chamado Hadadezer. Ele venceu os inimigos ali e trouxe os caminhos de Deus para aquela terra.
Eu quero que você entenda em sua mente que assim como Davi fez isso há muito tempo atrás, como ele expandiu de acordo com a palavra de Deus a nação de Israel até outras áreas, levando o nome de Deus, levando os caminhos de Deus a essas terras que eram governadas por poderes demoníacos. Pessoas que viviam em outros países aonde Jesus não é o Senhor. Essas pessoas sofriam com agonia, eram condenados, viviam uma vida miserável que chega a ser indescritível. Mas olha, quando você foi salvo, seja lá quando foi, sendo há pouco tempo atrás ou sendo há muito tempo atrás, na verdade, o seu Davi celestial, Jesus, invadiu o seu domínio, esse domínio onde você vive, não uma área material, mas uma área espiritual, e você era controlado por espíritos demoníacos. A sua vida, na verdade, era uma vida de muitos de vocês, não todos, mas muitos de vocês bebiam muito, usavam drogas, contavam piadas sujas, de tudo que é tipo de sujeira e podridão desse mundo. Era a vida que você vivia. Mas algo aconteceu quando Jesus entrou na sua vida, não foi? Algo aconteceu em sua vida quando o seu Davi celestial invadiu. E é um termo militar mesmo, uma batalha espiritual. Foi o que aconteceu. Satanás não queria te largar. Ele não queria desistir de você. Ele não quer desistir de você agora. Você pela TV, ele não quer largar você. Ele luta com todas as forças que tem para te segurar. Mas a boa notícia é que o general Jesus é maior que todo o poder das trevas e todo o poder do inferno. Se você quer viver para Deus, é possível. Não importa, o pior viciado do mundo pode estar assistindo agora esse programa, e Satanás pode estar falando para você que não vale a pena, porque você não vai conseguir. Você está todo marcado por agulha no braço, já tentou terapia, não deu certo, já tentou outro tratamento, é melhor você ter uma overdose e acabar com a sua vida. Mas escuta o Jimmy Swaggart, esse avivamento, esse evangelho do Espírito Santo que vem através da palavra de Deus pode te libertar e quebrar as correntes e os cativeiros, porque Jesus é mais poderoso e maior do que os poderes das trevas. Aleluia! Eu acho que não se passa muitos dias sem que eu pense e agradeço a Deus porque salvou minha família. Eu e minha esposa estávamos discutindo isso hoje no almoço. Vejo milhões de pessoas, você também, você encontra pessoas que não sabem nada de Deus, não entendem nada de Jesus, nada do seu poder. Meus pais eram assim quando nasci. Quando minha mãe estava grávida de 8 meses de mim, os homens do LNS, você já ouviu falar do LNS, né? Do programa de televisão Os Intocáveis? Depois que o LNS prendeu o Al Capone, finalmente pegou ele numa declaração de imposto de renda e o prendeu. Ele foi transferido para o sul para parar com a falsa produção de licor. Isso durante a depressão. Foi durante o tempo que ninguém tinha dinheiro, ninguém tinha trabalho, muita gente passando fome. Meu pai, ia ser meu pai, era um garoto, ele e a minha mãe estavam casados fazia 1 ano. A minha mãe estava grávida de 8 meses comigo. E os homens do LNS tinham armas em suas mãos e que o meu avô e o meu tio, 3 tios na verdade, o pai do Jerry Lee Lewis, o pai do Mickey Gillis e um outro tio que eu acabei nascendo na casa dele, e o meu avô. E todos eles envolvidos na fabricação ilegal de licor. E meu pai ainda um garoto, de pé ali naquele lugar.
Um dos policiais olhou para ele com aquela arma na mão, olhou para o meu pai, olhou para minha mãe de pé ali, e ela estava chorando, e o meu pai ficou branco, morrendo de medo. E já tinham colocado algemas no meu avô e nos meus tios. Já tinha colocado eles dentro do camburão e levado embora. Mas aquele fiscal, aquele policial olhou para o meu pai, não sei quem ele era, mas dou glória a Deus pela vida dele, porque minha vida teria sido diferente se ele não tivesse feito aquilo. Ele viu minha mãe grávida de 8 meses e disse para o meu pai: olha, eu vou virar minhas costas por 10 segundos. E quando eu virar de novo para cá, falando com meu pai, se você estiver aqui, você vai para a cadeia. Dava para ter devolvido 8 segundos para ele, viu? Meu pai fugiu. Por que você está contando isso? Estou tentando te mostrar algo. Meus pais não sabiam nada de Deus. Meu pai tinha 25 anos e nunca tinha visto uma Bíblia. Não estou falando de não viver para Deus, ele nunca nem tinha pisado em uma igreja, nunca tinha visto uma Bíblia ou escutado uma passagem bíblica, nem sabia que esse negócio existia aqui na América. Minha mãe talvez tivesse ido a alguns funerais na vida dela em uma igreja, e era só isso que ela conhecia de Deus, que era nada, era zero. O meu pai era um músico excelente, a minha mãe era uma cantora excelente. As pessoas ficavam de boca aberta vendo ela cantar. E quando eu nasci, com 6 meses e um ano e meio, eu era levado, e quando eu ia dormir, eles ficavam tocando aquilo que chamamos de boates hoje em dia. Podemos até dar um outro nome, mas na época era a mesma coisa. Eles me colocavam em um caixote, e eu penso na minha vida agora. Nunca em minha vida eu vi meu pai e minha mãe com cigarro. Nunca vi eles bebendo nenhum tipo de bebida alcoólica na nossa casa, nunca na minha vida. Nunca ouvi o meu pai falar um palavrão em toda a minha vida. Nunca ouvi a minha mãe falar palavrão em toda a minha vida. Nunca. E ainda assim eu nasci nesse tipo de vida, uma vida que não entendia nada de Deus, não sabia nada da Bíblia, não sabia de Jesus. Mas glória a Deus, em 1939, 2 mulheres vieram para nosso país construir uma igreja. Agora Deus teve que mandá-las vir, porque ninguém queria ir. E eu sei, agora meus amigos batistas dizem que Deus não pode chamar uma mulher para pregar, e eu concordo, mas glória a Deus, porque 2 passaram no beco. Uma mãe e uma filha, tirando grama de um lote vago, com as próprias mãos, 1939, no meio da depressão, sem dinheiro. Deus determina as coisas perfeitamente. Alguns de vocês acham que são grandes, né? Você está nessa casona aí, e você está fumando um charutão, está com um Cadillaczão na garagem, e você está vivendo a vida bem. Ontem à noite, aquela garotinha olhou para mim e achou que eu era o cara. Você acha que você é bom demais, não é? Mas Deus sabe como te derrubar. Ele sabe como tocar seu coração. Ele é maior do que você. E fazer tudo funcionar. Não estou falando a respeito de um Deus pequeno, minúsculo, como se fosse esses inventados aí, não. Estou falando de um que pode libertar os cativos, que pode te tirar do lamaçal de pecado, que pode quebrar as correntes, as cadeias, e pode fazer a sua vida valer a pena viver. É dele que eu estou falando. É esse Jesus que eu prego. Alguns de vocês têm um Jesus como medalhãozinho no seu pescoço, ou um santo que você ora para ele na igreja, ou uma estátua que você se prostra para ele, ou um amuletinho, ou uma figura na parede. Ele quer ser uma força viva em sua vida, se você permitir. Meu Deus, a pregação está boa, hein? Aleluia!
Eu estou rouco, mas vou continuar pregando. Deus, olha, planejou tudo certinho. O meu tio era um dos 2 homens mais ricos da cidade. Ele era muito rico. Ele tinha tanto dinheiro que nem sabia o que fazer com ele. Eu nasci na casa dele, dia 15 de março de 1935. Era dono de tantas casas que nem sabia quantas tinha. Ele tinha milhares de acres de terra e tinha óleo, petróleo, ouro negro espirrando em tudo que é lugar, em todos aqueles milhares de acres e muita vaca também. Ele tinha de tudo. A esposa dele era irmã da minha mãe. E vocês podem falar assim: ah, eu acho que ele deve ter te dado muito dinheiro. Olha, o meu nome do meio é por causa dele. Lee, o Jerry Lee também recebeu o nome dele. Jerry Lee e Jimmy Lee. A mãe do Jerry Lee e a minha mãe são irmãs. Elas pensaram assim: vamos dar o nome de Lee para os dois e vai sobrar um pouquinho, né, no testamento. Ele não deixou nem um centavo para nenhum de nós dois. E eu carrego esse nome comigo até hoje. Jimmy Lee, eu odeio esse nome. Ele era um bom homem, eu amava ele, um homem precioso. Mas Deus colocou ele na caminhonete dele, e ele era um rapaz que falava alto demais. Dava para ver que ele estava chegando. Ele controlava a política aonde morávamos ali por anos. Colocava homens no Congresso, tirava-os dali, no Senado, tirava dali. Eu estava em um avião outro dia com um dos homens mais poderosos em Washington. Eu me apresentei porque eu conhecia um pouco da história e perguntei: você conhecia o meu tio? Ele olhou para mim e falou: conhecia, claro. Foi ele que me colocou lá no escritório há muito tempo atrás. Aí eu falei: ele era o meu tio. Aí começamos a conversar naquele avião, mas de qualquer forma, ele viu essas 2 mulheres colhendo grama com as mãos. Era o nosso Davi celestial invadindo nossas vidas. O meu tio parou a caminhonete dele porque o outro milionário da cidade, que era rival dele, era dono do lote. E ele não ia ter parado se tivesse outra pessoa ali, mas ele sabia que o senhor Corbett era dono do lote. Parou a caminhonete, saiu e falou: o que vocês estão fazendo aí? Aí uma era mãe e a outra uma menina de 17 anos. E falaram: estamos limpando o lote. Ele falou: mas vocês estão sem cortador, sem enxada, com as mãos? Aí ela falou: só temos as mãos, não temos outra alternativa. O que vocês vão fazer aí? Vamos construir uma igreja. Aí ele falou: vai fazer o quê? Vamos construir uma igreja. Uma mulher e uma menina de 17 anos vão construir uma igreja aí? Quanto dinheiro você tem? Não temos dinheiro. Ah, mas Deus sabia que estava mandando ele ali, o homem mais rico da cidade, aleluia. Aí ele falou: vocês não têm dinheiro e vão construir como? Ela falou: isso mesmo. Ele perguntou: quem te mandou? A mulher se levantou e falou: Deus nos mandou. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus nos mandou. Irmão, foi naquele momento que nossa vida mudou, que nosso coração mudou. O meu tio ficou ali, um milionário, não sei quanto ele tinha, quando $1 valia $1. E ele começou a tremer porque eram cheias do Espírito Santo. Ouviu bem? Deus nos ajude, é disso que nossas igrejas precisam, do Espírito Santo. Nossos pregadores precisam do Espírito Santo. Os diretores de corais precisam do Espírito Santo. Os cantores precisam do Espírito Santo. Os músicos precisam do Espírito Santo. E essa mulher cheia do Espírito Santo disse: Deus nos mandou. Meu tio tremeu. Ele tremeu. E ele construiu aquela igreja. E ele... pão duro, rapaz. Estou te falando a verdade. Mas ele colocou a mão no bolso e tirou o dinheiro e construiu aquela igreja. Aleluia. Aleluia. Não foi muita coisa,
não foi uma catedral grande, não tinha carpete no chão, candelabro no teto, nem tábua corrida, cara, mas tinha o Espírito de Deus naquele lugar. Glória ao nome do Senhor, essa é a chave, esse é o segredo aí, ó. E então minha mãe e meu pai pela primeira vez foram, não sabiam para onde estavam indo. Meu pai tocava violão, outro homem tocava violão, pediram para ele ir. Aí ele foi, levou o violino, nunca tinha pisado na porta de uma igreja, não sabia o que era uma igreja, não estava interessado naquilo, não se importava com aquilo, mas começaram a cantar aquela canção. Que comunhão e que alegria estar nos braços do Senhor. E o meu pai era um músico muito bom, começou a tocar aquela canção quase que imediatamente. Foi quando o nosso Davi celestial, Jesus Cristo, invadiu nosso lar, e o poder do Espírito Santo, quem estava na liderança aquele dia, tocou minha mãe, tocou meu pai, salvou a alma deles, e hoje eu estou aqui porque o nosso Davi celestial invadiu aquela terra de Zoba e acabou com os poderes das trevas que iriam vir sobre a alma do Espírito Swagger. E glória a Deus, eu estou aqui hoje porque o maior do que os poderes do inferno é Jesus Cristo, que entrou em meu coração e entrou em minha vida. Eu fico empolgado com isso, eu nunca me canso disso. Eu nunca acordo e falo, acho que eu vou desistir hoje, viu? Eu acordo e falo, Deus, se o Senhor me aceitar outro dia, eu vou andar contigo. Porque essa é a vida mais empolgante. E alguns de vocês podem dizer, não é tão empolgante para mim não. Para mim é chato demais. Então eu não sei do que você gosta, viu? Você não está no mesmo barco que eu. Porque sabe do que você precisa? Sabe o que precisa? Você pode falar, rapaz, eu sou padre da igreja, eu cumprimentei o pregador e sou religioso. Não, eu sei, mas sabe o que você precisa mesmo? Você precisa de um avivamento que é dado por Deus na sua alma para te transformar de uma forma que quando você levanta, você vê que o seu mundo mudou e algo aconteceu dentro de você. O mundo inteiro não tem a mesma aparência e Jesus agora é o príncipe da sua vida e do seu coração. Glória! E essa foi a introdução da minha mensagem. Nossas vidas foram mudadas, nossas esperanças mudadas, nossos sonhos foram mudados. Nosso Davi celestial invadiu a terra espiritual de Zoba e acabar com aquele Hadad-Ezer que estava nos levando para a condenação e o esquecimento. E Jesus salvou nossa alma. Agora eu quero continuar nisso aqui. Ali no capítulo 18 de 1 Crônicas diz, e você não tem que ler agora, você pode ler quando chegar em casa, que depois que Davi venceu esse rei e derrotou o seu exército, ele encheu todas as suas carruagens e o que tinha de ouro, de prata, e menciona especificamente nos últimos versículos sobre o bronze. Ele pegou vários vagões de bronze, candelabros de bronze, trava-porta de bronze, maçanetas de bronze, tudo que se podia fazer de bronze. E por que bronze? Bronze na tipologia bíblica representa o homem, porque enferruja rápido, e você tem que trabalhar, tem que encerar para ele ficar brilhando. E se você não encerar, enferruja de novo, representando eu e você. E ele levou toda aquela bronze de volta para Jerusalém e colocou em armazéns. Aí alguns podem perguntar, o que é que isso tem a ver comigo hoje, Jimmy Swagger? Como é que vai me ajudar a pagar minhas contas, tirar os meus filhos das drogas e do inferno? Continua prestando atenção e você vai entender. Então Davi recebeu a arquitetura que Deus deu a ele para construir o templo. Não era ele que ia construir, o filho dele Salomão queria. Então Deus fez aquele templo totalmente, exatamente como Deus faz com a nossa vida hoje em dia. E eu quero que você entenda isso, me escute, vocês jovens, mães, pais, pela televisão, quem for. Se você quer alguém que pode moldar a sua vida de uma forma, como Jesus falou aqui, né? Vou te moldar, vou te esculpir, vou te fazer.
Se você quer que ele desenhe o diagrama perfeito para a sua vida, ele faz isso. Não importa quem você é, não importa qual o seu nome, ou as circunstâncias do seu nascimento, ou quantos problemas espirituais você tem, Deus pode te usar mesmo. E então Davi deu os planos ao seu filho Salomão, disse: construa o templo, e com 70 anos Davi faleceu e foi encontrar o Senhor. Muito bem. Depois que Salomão se tornou rei, nós vemos em 1 Reis capítulo 7, a Bíblia nos diz que quando ele começou a trabalhar nesse templo, a estrutura mais magnífica da face da terra, que a Sociedade de Arquitetos de Illinois disse que se fosse construído hoje, com a inflação do dólar e tal, da mesma forma que foi construído, mesmo sem ser um prédio muito grande, custaria mais ou menos $1 trilhão. Um prédio, hein? Quando Salomão dedicou esse prédio, ele falou: Deus, esse prédio não pode te conter, nem mesmo os céus podem conter a sua glória. Mas eu quero te mostrar algo. Salomão foi para aquele país onde eu estava uns dias atrás, lá no Líbano. Foi para Irã, o rei do Líbano, que amava muito a Davi, e pediu se ele podia emprestar, e claro que ele pagou depois, um dos maiores artesãos do mundo, que também chamava Irão, para vir até Israel, para vir até Jerusalém, do Líbano, e para que esse artesão maravilhoso fizesse os pilares, e a arte em cima dos pilares, os pilares que ficavam na frente do templo. A Bíblia diz que Irão era filho de uma viúva, que fala de humildade. Ele representa o Espírito Santo. Irão, que foi emprestado pelo rei Irão, veio e construiu, trabalhou, moldou, esculpiu aquelas colunas, e rapidamente eu quero falar sobre elas para você. Primeiro ele foi até essas casas onde anos antes Davi tinha colocado bronze ali, candelabro de ouro, maçanetas de ouro, trava-portas de ouro, e tirou tudo para fora, porque olha, esses candelabros eram feitos de bronze, todos de bronze. Escuta, então ele tirou tudo dali para fora daquele galpão, e na minha mente eu posso ouvir até a maçaneta de bronze falando para o candelabro de bronze: o que eles vão fazer com a gente agora? Estamos em Jerusalém, estamos salvos, saímos da terra de Zoba, não estamos mais debaixo daquele Adadezer, adorador de demônios, estamos em Jerusalém, estamos salvos. Fica calmo, presta atenção aqui. O que eles vão fazer com a gente agora? Qual o propósito agora? O que eles precisam agora é do batismo com o Espírito Santo. Aleluia! É isso que você precisa, e todo membro da igreja precisa do batismo com o Espírito Santo. Muito bem. Agora, espera aí. Eles tiraram ele dali, e então Irão, vou te ajudar aqui. Olha, alguns de vocês não vão gostar, vão ficar um pouco bravos, vão deixar a carne aparecer e ficar nervosos, porque eu vou pegar no seu pé. É isso que eu faço, eu sou evangelista. Eu não vim aqui para passar a mão na sua cabeça, não. Eu vinha com um machado mesmo. Glória, aleluia. Tem gente aqui que já tem leite no bigode faz muito tempo. Seu pastor tem carregado fralda espiritual para você. É hora de crescer. Aleluia. Glória a Deus. É hora de comer uma carninha.
E você está satisfeito, muitos pela TV estão satisfeitos. Está tão satisfeito que você está na mesma morta igreja por anos. Já tem até poeira em você. Se alguém fala amém na sua igreja, parece que o prédio vai explodir. Você está morto. Então, eu te falei, é só introdução, hein? Aguenta firme aí, irmão, daqui a pouco eu... Satisfeito consigo mesmo. Mas irão o artesão, o Espírito Santo que trabalha nos homens, aleluia, aleluia. Ele faz um caldeirão e pega todos os pedaços de bronze, o candelabro, aquele negócio que segura a porta, as maçanetas, coloca tudo aquilo no caldeirão e ainda que não tinham eletricidade, eles tinham fole, né, para ficar soprando aquele calor ali, isso que precisamos, entendeu? Mas machuca, nós não gostamos disso, mas é o que você vai ter que fazer, perder a sua identidade. E do que é que você está falando, Jimmy Swaggart? Olha, eu estou salvo, sim, eu sei, mas você precisa de mais, não para que você esteja mais salvo, mas para crescer no Senhor. Agora escuta aqui. Se eu te pedisse, se eu perguntasse para você pela televisão se você é salvo, muitos de vocês iam olhar para mim e falar assim: sou batista. Batista, batista até morrer. Batista, batista, eu sempre vou falar. Sempre vou ser batista e vou lutar do lado dos batistas também. Pode-se dizer o mesmo dos metodistas, Pentecoste, pentecostal até morrer. É ou não é? É ou não é? Sou católico, católico até morrer. E não larga a velhinha, né? Você é anti-igreja, Jimmy Swaggart? Não, eu não sou anti-igreja, eu amo a igreja. Nossa organização luta para trabalhar com igrejas assim, igrejas de Deus. Eu amo igrejas, mas eu quero te mostrar algo. Você é salvo? Sou metodista. Sou presbiteriano. Sou pentecostal. E se você esperar um pouco, eu vou te mostrar até como é que fala em língua para provar. Você está falando que eu não devo amar a minha igreja? Não, não é isso não. Você tem que amar, mas eu quero te mostrar algo. Tem gente que está me assistindo pela televisão agora, está quicando de raiva. Eu recebo as cartas. Eu sei do que eu estou falando. E se você quer me escrever e me abençoar, pode economizar no selo, porque alguém já falou o que você está pensando. As pessoas ficam nervosas quando você menciona a igreja deles, mas eu quero te mostrar algo nessa noite. Quando você chega aonde Jesus quer que você chegue, você perde aquela, sabe, essa religião seca e litúrgica, essa formalidade eclesiástica, essa identidade. É algo que você tem que perder. E calma aí, não acabei ainda não, calma aí. Eu não estou falando para você sair da sua igreja, não é isso que eu estou falando não. Mas eu estou dizendo que você pode estar envolvido em toda a liturgia. Você pode ser a líder do grupo de oração das mulheres, ou o líder da união dos homens, da sociedade, e ir toda noite e ainda assim não entender nada da Bíblia. Outro dia um irmão chorando me falou: Jimmy Swaggart, olha, toda quarta-feira eu ficava ajoelhando, né, para ir lá para a missa e acendia velas e eu pagava penitência, fiz isso por anos até meus joelhos sangrarem, tentando encontrar salvação.
só isso que eu entendia. Mas um dia liguei a televisão e ele falou: eu odiava você, eu te desprezava, eu te amaldiçoava, eu ria de você, eu zombava de você, mas eu entendi que você tinha algo que eu não tinha, e agora entreguei meu coração e a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Você tem que largar essa antiga identidade religiosa que você tinha no mundo antigo, em Zobá. Então, quando te perguntarem se você está salvo, você não fala que é de uma denominação. Você diz de uma forma doce: sim, aceitei a Jesus como meu Salvador pessoal, e Ele é tudo para mim. Mas alguns de vocês aqui, outros pela televisão, se chegarem perto de pessoas que dizem: estou falando de cristãos, hein? Estou falando daqueles que dizem ser religiosos, membros de igreja, e alguém fala aleluia, e você até encolhe. E pensa: ih, aquele povo ali, ó. Aquele bando escandaloso. Aleluia. Você está me entendendo? Você está entendendo o que eu estou falando? Você vai para a igreja, nunca perde, você é religioso, mas alguém fala obrigado, Jesus, aí você fica todo assim com vergonha. É sério? Você está no meio do pessoal, eles podem falar do campeonato, pode falar disso, não sei o que, e você não está nem aí. Sabe como é que é aquilo que eles falam do jogo de futebol, que eles jogam um tipo de, como é que é o nome mesmo? Que eles jogam a final do negócio, como é que é mesmo? Não, né? Não, é o futebol que eles jogam. Não, como é que é o nome do negócio lá, gente, da final? O Super Bowl, é isso mesmo. Obrigado. Aleluia. E você pode celebrar sem precisar disso. Começa a contar uma piadinha suja e você fica doido para escutar, e você até conta uma também. Mas se alguém ali falar de Jesus, aí você fica achando ruim, você não sabe o que fazer e começa a andar para trás. E você fala que é cristão, você fala que está salvo, você se sente melhor com os bêbados e com aqueles que contam piadinhas sujas do que você se sente melhor com o Filho do Deus vivo. E você fica chateado com isso, né? Te deixa nervoso, não é? Alguns de vocês agora estão querendo desligar a televisão, mas não vai desligar, porque eu tenho mais para te falar. Eu não acabei ainda não. Aleluia, glória a Deus. Aí vem aquela chama ali, né? João diz que ele vai te batizar com o Espírito Santo e com fogo. Queimar essa identidade, esse passado terrível, e começa a derreter, e começa a se desfigurar. Aí ele começa a moldar, né? Irão faz isso. Aí ele pega e faz um buraco no chão. Você tem que morrer para o pecado, para a carne, para o mundo e o diabo, para si mesmo. E ele derrama esse bronze derretido dentro de uma moldura, que é o poder da ressurreição. Então, quando ele tira a moldura um pouco depois, a coluna está pronta. Já não é mais uma antiga maçaneta de Zobá, e não é também um candelabro antigo de Zobá, mas aquele bronze agora é uma coluna, como o Espírito Santo queria fazer. Escute aqui, isso me toca, nunca deixa de me abençoar. Quando acabaram de construir o templo, então pegaram aquelas colunas feitas de bronze, gigantescas, pegaram elas para colocá-las no pórtico, e Jesus falou que ao vencedor farei dele uma coluna do templo do meu Deus. Aleluia. Senhor, chegamos longe demais e já posso ver para onde estou seguindo. Por muito tempo a jornada foi dura, sentindo o medo e a dúvida. Muitas decepções e tristezas estiveram no caminho, mas o Espírito é fiel e me trouxe para onde estou hoje.
E se você quiser, é seu nessa noite. Abaixe sua cabeça, por favor. Jesus, eu te amo tanto. Querido Deus, de alguma forma, de algum jeito, nessa jornada, eu quero ser essa coluna. Querido Deus, por favor, de alguma forma eu quero que a sua vida seja a minha vida totalmente, sem moderação. Eu peço nessa noite, em nome de Jesus, que o teu Espírito venha sobre esse lugar, que os homens saiam daqui para nunca mais serem os mesmos. Eu dependo do teu Espírito, totalmente do teu Espírito, ó Deus. E peço em nome de Jesus, me escuta com atenção, cabeças baixas e olhos fechados. Quantos nesse grande auditório com milhares de pessoas nessa noite, aqui nessa linda cidade de Portland, no Oregon, podem dizer: Jimmy Swaggart, eu sei que estou salvo, não tenho a menor dúvida disso. Confio em Jesus como meu Salvador. Acredito que o meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. E se eu morresse hoje, se o arrebatamento acontecesse, eu iria subir. Mas ainda nunca fui batizado. Envergonhar, eu prometo isso. Levante a mão bem alta. Eu quero receber o batismo no Espírito Santo. Levante a mão aqui, aonde você estiver nesse ginásio. Em qualquer lugar, levante a mão. Muito bem, agora eu quero que todos vocês, no auditório, eu quero que vocês se levantem, por favor. Se coloquem de pé. Precioso Jesus. Precioso Jesus. Preciso de centenas de pessoas cheias do Espírito aqui, crendo em Deus comigo, nesse momento. Há pouco tempo atrás eu senti que o Senhor talvez não quisesse que eu fizesse mais esses cultos do Espírito Santo, que era coisa da minha cabeça e não de Deus, mas Ele me mostrou em alguns termos que a obra era dele e não era para parar. E eu quero pedir a todos que levantaram as mãos: Jimmy Swaggart, sei que estou salvo, não estou vindo para a salvação, mas eu quero receber o enchimento do Espírito Santo. Eu quero ser batizado no Espírito Santo. Você levantou sua mão, desde lá de cima, aos lados, onde quer que seja, fique de pé aqui na frente. Quero que você venha orando, venha crendo, venha. Faça uma fila aqui, ó, na parte da frente, depois outra fila atrás, na linha branca aí atrás. Enquanto o Tomás e as meninas cantam, eu quero que você venha. Holy Spirit, I need Now, Jesse, line them up down the aisles, please. Brother Og, line them up down the aisles. Line them up down the aisles. Come in thy strength and thy power, oh my Lord, yeah. Come in thine own strength. Sing it one more time, Thomas, one more time. Others are still coming. Sing it again. Come, Holy Spirit, I need thee. Please come, Holy Spirit, I pray. Come in thy strength and thy power, oh holy God. Come in thine own gentle way. Escuta com atenção, por favor.
Existem centenas de pessoas que vieram até a frente para dizer: eu quero ser batizado no Espírito Santo. Espiritualmente falando, eu quero perder minha antiga identidade e quero que o Espírito Santo entre em minha vida. E um batismo de poder, de acordo com Atos 2:4. E para cada pessoa que está aqui, eu preciso de uma pessoa cheia do Espírito atrás de cada um deles. Não imponha as mãos sobre eles, só venha. Eu preciso de centenas de pessoas cheias. Não importa a sua igreja, contanto que você seja cheio do Espírito Santo, preciso que você venha ficar atrás desses que estão aqui. Venha para frente primeiro para que outros venham ficar atrás de vocês. Como mencionei, não imponha as mãos sobre eles ainda, só venha e fique atrás deles. Pode cantar mais uma vez, por favor, Tomás? Holy Spirit, Jesus. I need thee. Come, Holy Spirit, I pray. Come in thy strength and thy power. Precisamos de mais pessoas aqui, venham. De umas 100, 150 pessoas a mais vindo aqui. Pode vir. Isso aí, muito obrigado, viu? Pode cantar outra vez, Tomás, pode cantar. Come, Holy Spirit, I need thee. Oh, meu Salvador. Come, Holy Spirit, I pray. Come in thy strength and thy power. Come in thine own gentle way. Irmão Og, nós estamos com tudo certo aí? E aí, Jess, como é que está? Obrigado. Eu quero que todos olhem para o irmão Swagger agora. Quero que você preste bastante atenção em mim, em tudo que eu vou falar. O que farei agora, farei exatamente como acredito que Deus me mandou fazer há uns 10 anos atrás. E desde essa época já vimos milhares de pessoas sendo instantaneamente, maravilhosamente batizados no Espírito Santo. Primeiramente, irmão Swagger, eu vou ficar mais salvo depois de receber o Espírito Santo? Não. Não tem como ficar mais salvo do que no momento que Ele te limpou com o sangue dele. Ah, eu preciso disso para ir para o céu? Essa questão é meio boba, mas não, você não precisa disso. Quando você é salvo, automaticamente você está pronto para o céu. Então, para que eu preciso disso? Para viver nesse mundo. Você precisa para viver nesse mundo. Você batalhará contra poderes das trevas. E para esse mundo você precisa disso. Por isso que você precisa do batismo. Agora, sem exceção, nós acreditamos que todo recipiente do Espírito Santo ora em outras línguas de acordo com a capacidade que o Espírito Santo dá, como em Atos 2:4, que diz que todos foram cheios do Espírito Santo e oraram em outras línguas de acordo com a capacitação do Espírito Santo. Línguas são idiomas conhecidos em algum lugar do mundo, mas não por quem fala. Não é uma baboseira que a pessoa está inventando, não é babosear algo emocional. Pode soar como se fosse algo que fosse errôneo para você, e realmente é porque é um outro idioma. Mas vem de Deus, é a evidência que Ele escolheu, entre várias evidências, mas a evidência inicial que alguém foi batizado no Espírito Santo é orar em línguas, de acordo com a capacitação do Espírito Santo. Isaías profetizou que aconteceria muito tempo antes do dia de Pentecoste. Em segundo lugar, você veio até aqui para receber o dom do Espírito Santo. A segunda parte de Atos 2:38 diz que recebereis o dom do Espírito Santo. Não veio aqui para implorar, para pedir, não veio aqui para gritar ou fazer algum tipo de atitude emocional diante de Deus, ou algum tipo de êxtase
psicológico, mas receber um dom. É por isso que você veio. E você não faz nada para merecer um dom, um presente, senão não seria um dom. Você só recebe, apenas pega. O dom do Espírito Santo, você nem veio aqui para tardar. Eu sei que isso é um dizer favorito na linha pentecostal, né? Vamos tardar. E eu amo isso, eu sempre espero em Deus. Provavelmente todos os dias da minha vida. E creio nisso 100%. Mas quando o assunto é receber um presente, ninguém faz isso. Mas alguém pode dizer, irmão Swagger, Jesus falou, vai tarde em Jerusalém, espere lá até receber poder do alto. Sim, mas tem uma razão para isso. Primeiramente, o Espírito Santo ainda não tinha vindo. Jesus ainda não tinha ido embora. No momento que Jesus foi, o Espírito Santo, depois de orar ao Pai, veio. Eles estavam tardando não para receber, mas esperando ele vir, que ele ainda não tinha chegado. Mas ele veio e nunca mais foi embora. Ele ainda está aqui. Aleluia. E ele vai entrar em sua vida com o batismo de poder. E alguns podem dizer, irmão Swagger, eu aprendi que quando eu fui salvo, eu já recebi o Espírito Santo ao mesmo tempo. Na verdade, você não aprendeu algo errado, está certo. Quando a pessoa é salva, ela recebe sim o Espírito Santo. É impossível ser salvo sem a administração do Espírito Santo. Mas há uma diferença entre nascer do Espírito e ser batizado no Espírito. São duas coisas totalmente diferentes. Você está vindo receber um batismo de poder, que vai fazer de você, vai te moldar, vai te esculpir naquilo que nós falamos nessa noite. Então você veio receber. 1 minuto depois de orarmos, você deve falar em línguas. Em terceiro lugar, vou pedir esse pessoal aqui, depois que eu orar, quem está atrás de você, para impor as mãos sobre você. E quero que vocês imponham as mãos sobre eles orando em línguas. E lembre-se que a sua mão tem que ser a extensão da mão dele. Não dá para bater até eles receberem, balançar até eles receberem, empurrar até eles receberem. Não atrapalhe o penteado das meninas e não dê tapões nos homens também não. Eu sei que você já sabia disso, falei só para o benefício deles, porque Satanás usa de tudo para amedrontar as pessoas. Muito bem. No momento que impuserem as mãos sobre você, você pode perguntar, irmão Jimmy, qual o requerimento para que eu seja cheio? Somente uma coisa, que é estar salvo. Tive que aprender algumas coisas nos últimos anos e aprendi algumas. E uma delas é o seguinte: não importa quantos problemas você tem agora, fraquezas, dificuldades com a carne, alguns de vocês podem até fumar, outros têm problema com temperamento, ou o que for. E você pode perguntar, Jesus me batizaria com o Espírito Santo mesmo com esses problemas? Claro que sim, batiza sim. Se você puder largar isso sem o Espírito Santo, você não precisaria dele. Mas essa é uma das razões pela qual você precisa dele. No grego ele é chamado de paracleto, alguém que vem ao seu lado para ajudar. Receba o Espírito Santo e deixe ele te ajudar a largar o cigarro, largar esse temperamento, largar os seus ciúmes, largar a sua inveja. Ele te ajuda a fazer isso. Não vai ser fácil, não vai acontecer rapidamente. Para alguns de vocês, ele ajuda sim. E aonde você não aguentar carregar, ele vai te ajudar para carregarem juntos. Tá bom? Só existem duas coisas que podem evitar que você seja cheio. A primeira é a incredulidade. Incredulidade. A incredulidade tem várias formas. Você pode não estar muito interessado, talvez você veio por curiosidade, eu espero que não, mas se for assim, talvez você não entenda muita coisa. A incredulidade sempre é a irmã gêmea da falta de conhecimento. Mas eu vou deixar essa de lado e assumir que você é um crente, senão você não estaria aqui. E o próximo problema é o pior de todos. Tem feito com que mais pessoas não recebam o Espírito Santo do que qualquer outra coisa, que é o seguinte: é a falta de ceder. Falta de ceder. E o que eu quero dizer? Vou explicar da melhor forma possível. Daqui a pouco vamos orar. Homens de Deus estão de pé comigo. A Franz está aqui. Pessoas de Deus estão atrás de você, cheias do Espírito Santo.
vão impor as mãos sobre você. E quando fizerem isso, orando em línguas, vou pedir você para levantar as mãos. Não quero que você comece a implorar em inglês para Deus. Quero que você comece a orar em línguas. Porque dentro de você, Jesus diz que do seu interior, da sua barriga aqui assim, ó, do seu estômago, Ele quer que você seja cheio. Dentro de você, você vai sentir o fluir desse rio. Dentro de você, você vai sentir um idioma que você nunca ouviu antes. Palavras, frases, você vai sentir, ouvir, ter uma impressão, sei lá o que você quer usar. Palavras que você não conhece, que não é inglês ou nenhuma outra língua que você já conheça. Vai ser o Espírito Santo te capacitando. E é só isso que Ele faz. Ele não vai controlar sua língua, te colocar em um tipo de transe. Ele não força você a falar em línguas, Ele não força você. O Espírito Santo nunca força ninguém. Ele te capacita e dentro de você, o que você escuta é capacidade. Outra noite, uma mulher chegou para mim, era uma mulher batista, e ela estava contente, falou: Jesus me batizou no Espírito Santo. Eu não sabia, mas ela falou para minha esposa: olha, Jesus, ela falou assim, só falei uma palavra em línguas. E o Senhor teve que me ensinar um pouco a respeito disso alguns anos atrás. E a França falou: querida, Ele te encheu, glória a Deus. A caminho de casa naquela noite no carro, ela começou a louvar o Senhor, e aquela palavra viraram 1000 palavras. Começou a rolar, a fluir. Então eu quero dizer o seguinte: no momento que você sentir isso dentro de você, comece a falar. Comece a falar. Só começa a falar. Você pode perguntar: mas aí eu vou estar falando, irmão Swag? Eu oro a Deus que seja mesmo. É você mesmo. Toda vez na Bíblia que fala que foram cheios do Espírito Santo, eles falaram. Não é Deus, não são os anjos, não é o Espírito Santo, quem fala é você. Ele dá capacitação e você fala, então começa a falar. Você pode falar: mas aí é fácil demais. Foi Jesus que pagou o preço no Calvário para você. Devo tudo a Ele. O pecado deixou uma mancha, mas Ele me deixou branco como a neve. Você pode falar em línguas por um instante ou a noite toda, mas você ainda vai estar batizado e você vai crescer cada vez mais no Senhor. E agora é o seu momento. Chegou a hora. Ele disse: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Abaixe sua cabeça, por favor, e feche os olhos. E você, pela televisão, pode fazer a mesma coisa em sua casa, onde quer que você esteja. Quero que você levante suas mãos agora, como sinal de submissão, reconhecendo que você está se entregando a Deus. Pai Celestial, eu te amo demais. Te agradeço por nos guiar a todo momento. Em todo esse ginásio, o povo está orando. Em todo esse ginásio, estão clamando, invocando o Teu nome. O Senhor disse através do Seu servo Pedro, nos últimos dias, enquanto ele citava Joel: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Estou pedindo aqui em Portland, no Oregon, onde quer que eles estejam também pela televisão, onde quer que estejam, eu peço que o Espírito Santo seja derramado sobre todo homem, mulher, menino e menina. E assim como foram cheios no dia de Pentecoste, como foram cheios na casa de Cornélio, como foram cheios, ó Deus, em Samaria, foram cheios, ó querido Jesus, em Damasco, como foram cheios, ó Deus, em Éfeso, em nome de Jesus, eu peço que o poderoso derramar do Espírito Santo flua sobre todo crente aqui nesse ginásio em Portland, Oregon, em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo. Imponha as mãos sobre eles agora em nome de Jesus. Halabakula baba sanda rabushe kila babashi. Monda rabu kala baba tanda. Shekila bose piatondo rabusi. Halakonda rabushe kala baba tanda. Hallelujah.
Comece a falar agora. Comece a falar agora. Não fale inglês não, comece a orar em línguas agora. O que você sentir, vai, ora.